Fala galera, tudo bem com vocês? Cleison aqui e hoje eu decidi trazendo para vocês a parte 2 do vídeo The Last Kingdom vezes Viking. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e já deixa um like que me ajuda bastante. E também me segue nas outras redes sociais, que eu tô sempre compartilhando minhas coisas lá. E vocês me ajudam me acompanhando nelas também. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre The Last Kingdom, igual eu havia falado na parte 1 deste vídeo, que eu vou estar deixando linkado aqui para vocês verem depois. Eu acabei falando sobre a série Vikings, e eu havia dito que eu iria falar sobre a série The Last Kingdom na parte 2. Então aqui no final do vídeo eu vou estar falando uma comparação sobre as duas séries e o que eu acho delas. Mas antes, vamos falar um pouco sobre The Last Kingdom. Destiny is all. Destiny is all. Então, The Last Kingdom é uma série da Netflix, tá? E antes de eu estar abordando mais a fundo ela e alguns momentos da série, eu vou estar falando com vocês um pouco da história da Inglaterra, que vai ser muito importante a gente saber um pouco para mim estar falando sobre a série em si, que se passa na Inglaterra, claro. Então, para começar, eu preciso que vocês entendam que muitos anos atrás, na Inglaterra, os romanos conquistaram aquelas terras e haviam alguns povos celtas espalhados pela ilha britânica. Então os romanos chegaram e governaram o local. E daí os romanos governaram lá e construíram algumas cidades. E quando os romanos saíram das ilhas britânicas, porque estavam tendo vários problemas e conflitos no império, então eles acabaram se retirando, os povos que estavam lá voltaram a brigar. E daí o que acabou acontecendo? Eles contrataram mercenários vindo de outras partes da Europa ali. E esses mercenários foram para as Ilhas Britânicas, só que eles acabaram levando as famílias e tudo e povoaram o lugar junto com os habitantes que já estavam lá. Então esses povos que os povos celtas que estavam lá contrataram foram os saxões. Então, basicamente, os saxões começaram a tretar com os povos que estavam lá, porque os saxões eles eram pagãos, enquanto os habitantes de lá, como eram descendentes dos romanos, eles já eram cristãos. E começaram a ter várias tretas ali, e acabou que os saxões empurraram esses povos para a costa oeste da Grã-Bretanha. Então, mais futuramente, um desses lugares que eles empurraram esses povos acabou sendo Gales, que acaba aparecendo também na série e pode até ficar um pouco confuso pelo fato dos gauleses não se darem bem com os saxões. Então é basicamente por causa dessa história aí deles terem tretado muito no passado. Igual eu havia falado anteriormente, os saxões eles eram pagãos, mas não durou muito tempo para todos esses povos que viveram ali se tornassem cristãos também. Então, basicamente, depois de algum tempo, as terras da Grã-Bretanha foram divididas em alguns reinos saxões. E são eles: a Nortúmbria, a Mércia, East Anglia, Essex, Kent e Sussex e Wessex. Então, basicamente, esses reinos eles acabaram tretando entre si por muito tempo. Até a chegada dos Vikings, que daí a história começou a mudar um pouco, porque eles tinham um novo invasor. Então The Last Kingdom basicamente vai mostrar o momento em que os Vikings começaram a atacar as Ilhas Britânicas e como que foi a relação dos povos saxões perante ao confronto que eles estavam vivendo ali naquele momento. Então, fazendo uma pequena comparação aqui antes do final do vídeo sobre Vikings, a gente pode analisar que basicamente
A série Vikings vai tratar basicamente o lado dos conquistadores, né, dos povos que queriam invadir aquelas terras depois. E The Last Kingdom vai mostrar o lado das pessoas que já estavam ali, ou seja, os saxões, e o que eles fizeram para defender a terra que eles estavam vivendo. Agora então eu vou estar falando um pouco mais detalhado sobre a série de televisão The Last Kingdom. Então, antes de começar, já vou avisar que tem spoilers sobre a série. Se você não viu, vai lá conferir e depois você dá uma checada no vídeo, beleza? Então, a série ela é baseada nos romances Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell. Então, eles acabam trabalhando um pouco dessa história ali dos povos saxões. E o nosso protagonista da história é o Uhtred de Bamberg. E ali no começo da história dele a gente vê que ele era desse lugar, né, que é Bamberg, que é do reino da Nortúmbria, e ele meio que é levado cativo pelos vikings, e ele é criado por vikings, porém ele nasceu saxão, e a série vai abordar esse contraponto, essa dualidade do Uhtred, né, porque ele é um guerreiro e que vai lutar no lado dos saxões. E a gente vai ver toda vez essa dualidade do lado dele viking, porque ele é viking, ele não é cristão, mas também ele luta do lado dos cristãos, então a gente vai estar trabalhando a história do Uhtred na série. Então, ali na primeira temporada a gente também já é apresentado para a personagem da Brida, que vai ser muito importante, né? Ela acaba tendo um relacionamento ali com o Uhtred, e eu vou estar falando um pouco do desenrolar da história dos dois daqui a pouquinho. Espera aí. Aproveitando esse momento para falar para vocês que vocês estão aqui ainda, deixa um like, não esquece de deixar um like aí, que me ajuda bastante pro canal, pro YouTube estar divulgando o vídeo. A série vai acabar abordando também algumas partes mais místicas ali dos vikings, e até o Uhtred vai se relacionar ali com algumas mulheres que, vou deixar um spoiler aqui, que não sobrevivem. Basicamente a maioria das mulheres que se envolvem com o Uhtred não sobrevivem. E a série aborda também detalhado um pouco esse lance da magia ali dos vikings, né, que eles têm. Até lá na série mesmo dos vikings tem muito esse lance místico, né? E aqui eles vão trazer também alguns detalhes disso, que eu acho muito interessante. Então, no começo ali na primeira e segunda temporada, basicamente, o Uhtred vai estar lutando ao lado do rei Alfred. E eles vão estar lutando basicamente com os vikings ali. E, na verdade, o Uhtred ele ganha confiança e depois trai o lado saxão. E fica esse contraponto durante as temporadas. Óbvio que eles vão estar abordando outros detalhes também. Mas é basicamente essa situação que se encontra. Então, basicamente ali perto da última temporada, porque essa série tem 4 temporadas, ali perto da última temporada a gente vê que os filhos que o Uhtred teve já estão grandes também, né? E a gente vê 2 personagens muito importantes que são os filhos do Alfred, que é o Edward e a Lady da Mercia, que é a... Sei que eu não vou lembrar o nome agora, vou falar Lady da Mercia aqui, mas que o nome dela é um pouco difícil. Mas ela é muito importante também para a trama. E basicamente eles são filhos do Alfred. Então o Edward ele vai acabar se tornando o herdeiro assim que o pai morre, herdeiro ao trono de Wessex. E a Lady da Mercia, como eu já tinha falado, ela acaba se casando com o rei da Mercia e ela acaba se tornando o reino da Mercia. E eles vão lutar juntos contra os vikings, né? Porque ali na última temporada os vikings acabam tendo uma perca gigantesca ali dos exércitos e acabam tendo muita treta entre eles. E no final até da 4ª temporada ali eles apresentam que está numa trégua ali, está de boa a relação entre os vikings e os saxões, porque eles chegaram em um acordo. Voltando a falar um pouquinho a história da Brida, a Brida ela vai ser uma das principais antagonistas ali da série, porque basicamente quando o Uhtred acabou se separando dela, ela escolheu o lado dos vikings e ela foi lutar junto com o Ragnarsson, que é um irmão do Uhtred, meio irmão ali que foram criados juntos, né? Assim como a Brida. E ela acaba escolhendo o lado dos vikings para lutar. E quando o Ragnar morre, ela passa a ficar do lado do Knut,
que é um primo do Ragnar. E eles vão lutar juntos ali, eles vão acabar perdendo a batalha. E a Brida vai ser levada como cativa, escrava ali do reino de Gales, que acabou se aliando ali numa batalha com os saxões. E ela é levada de refém. E depois ela volta, ela é liberta, ela é salva por um outro... Então a Brida ela é muito importante por ser esse contraponto do Uhtred. Então a Brida ela tem sede de vingança ali pelo Uhtred ter se aliado com os saxões, né? Porque ali no começo da série, meio que o Uhtred ainda não tinha certeza se era isso que ele queria e tal. Então os dois têm uma conexão muito forte, porém a Brida e o Uhtred não conseguem muito forte. E ao mesmo tempo eles têm uma relação muito de confronto entre eles, né? Então agora chegando aqui no final do vídeo, eu vou falar uma pequena comparação entre as duas séries. Então elas se passam basicamente, Vikings e The Last Kingdom, num momento histórico parecido. Só que o que eu acho que é uma grande distinção entre as séries é essa questão de mostrar ambos os lados, o lado dos vikings e o lado dos saxões, e o confronto entre eles. Então, uma série vai abordar mais o lado dos vikings e a vida dos vikings na série, e o outro vai mostrar mais o lado dos saxões. Então, The Last Kingdom mostra um pouco do ponto de vista dos vikings, mas essa dualidade acaba se sobressaindo ao todo, porque ambas as séries são impactantes no que fazem, as batalhas são épicas e muito boas, e eu recomendo vocês assistirem as duas séries, mas na minha opinião eu acho que a melhor série no momento ainda é The Last Kingdom, não desmerecendo Vikings, porque é uma série muito legal também, mas The Last Kingdom parece que aborda mais direto ao ponto o desenrolar das tramas, enquanto Vikings acaba desacelerando esse processo, sabe, de chegar direto ao ponto da batalha e aquelas indas e vindas dos vikings, mostrando eles indo e voltando e todas as tretas que rolam lá no lar deles e tal. Então, pra mim, The Last Kingdom acaba mostrando muito mais esse lado político da época, e eu acho isso mais interessante. Então, The Last Kingdom já foi renovada, e ano que vem já vai ter a 5ª temporada da série. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comenta aí embaixo qual das séries vocês gostam mais e qual é de alguma das duas séries que vocês mais gostam. E assim que sair a nova temporada de The Last Kingdom, eu vou estar trazendo aqui pro canal também. E muito obrigado por terem assistido até aqui nesse vídeo. Eu estou me esforçando muito para poder estar trazendo toda semana vídeo para vocês. Então, muito obrigado a quem me acompanha. E não se esquece também de me seguir nas outras redes sociais, por favor, que eu estou com outros projetos lá também. E muito obrigado, o vídeo foi isso. E tchau.